Olá, estamos aqui hoje com a Lídice Lanes. A Lídice é jornalista da área da comunicação e uma pessoa que nós estamos trazendo hoje no nosso papo de terapia. Se apresente, Lídice, fale um pouco sobre você, sobre sua trajetória. A nossa temática hoje vai ser sobre a questão de pacientes crônicos e assistência psicoterapêutica. Eu gostaria de que a gente pudesse ter um bate-papo. Fala um pouco sobre você para a gente começar. Joia, é muito prazer estar aqui, Douglas. Fico muito feliz de poder contribuir, né, para esse bate-papo, essa formação, porque nós vivemos isso no dia a dia, né? Mas antes disso, né, eu sou Lídice Lanes, como você falou, sou jornalista há muitos anos, trabalhei em TVs, rádios, comecei a minha carreira nessa área mais de rádio e TV, depois fui para assessorias de comunicação, né? Sou casada com o Joel há 30 anos, né? De matrimônio, a gente tem mais aí uns 4 de namoro, de amizade, e hoje temos como filhos a Nadine e o Guilherme, que são filhos biológicos, né, como se fala, né? São os filhos naturais, e na pandemia nós adotamos o Luiz Lanes, que veio com uma demanda muito importante, né, na questão de saúde. Quando nós recebemos a notícia que tinha uma criança que precisava de uma família, precisava urgente, porque nós estávamos na pandemia, era transplantado renal, na época estava bem estável, né, e nós estávamos nesse processo, e foi assim, a gente tinha certeza, né, que era ele, para nós cuidarmos, para nós vivermos essa história. Que interessante. Né? E depois disso ele desenvolveu outras doenças autoimunes, que é muito comum, né, nas pessoas que têm a baixa imunidade, precisam estar com a imunidade, né, reduzida por conta de transplantes. Então, assim, a gente veio de lá para cá em lutas assim constantes de internações. Sempre os prognósticos sempre eram todos muito graves, às vezes os médicos não tinham muito o que falar, e a gente via assim, eu falo que a gente vive milagres com ele, né? E nós chegamos até você, né? Aí, então, fazendo essa trajetória toda, por que nós estamos aqui, né? Chegamos até o Dr. Douglas por essa indicação de que nós precisávamos de alguém que tivesse esse olhar, né, para o Luiz, que não fosse simplesmente vamos fazer terapia porque precisamos, né, tratar só psicologicamente do Luiz. A gente percebeu que é um todo, né? Então, por isso que nós estamos aqui, com muita alegria. Bom, a gente sabe, né, Lídice, que existe o psicólogo, o terapeuta no ambiente hospitalar. Muitas vezes, algumas pessoas não acessam um serviço psicoterapêutico, um serviço de psicologia, para além do ambiente hospitalar. O que você traz de questionamentos hoje? Hoje eu estou aqui como terapeuta para ouvir os seus questionamentos e para a gente, através desses questionamentos, tecer aí uma conversa a respeito do assunto. Bom, na verdade, o ambiente hospitalar, em geral, a gente vive uma situação de gravidade, muitas vezes mais com foco na questão física, né? Na doença, naquilo que surgiu, né? Para nós é algo assim, a gente já não, no começo a gente assustava muito, mas a gente hoje não se assusta tanto com a questão de tá entubado, tá sedado, tá... Então, mas assim, o foco ali é muito em cima daquilo que é uma infecção, é algo que precisa ser debelado com urgência, emergência, e na verdade a parte psicológica muitas vezes é só um adendo, né?
é algo que se vê depois que o paciente está, às vezes, muito tempo internado, ele começa a ficar depressivo, começa a ficar triste, e isso atrapalha, né? E aí, nem todo ambiente hospitalar tem um profissional para esse atendimento, né? Infelizmente, isso é uma realidade que a gente vê. Nós passamos por hospitais particulares, graças a Deus nós temos planos de saúde, mas nós somos atendidos em um hospital que atende pelo SUS, né? Interessante. Né? E assim, hospital escola. No hospital escola, né, tem muita gente que tem medo, que infelizmente assim, tem preconceitos até, né? Que acha que são residente. Mas às vezes nesses hospitais tem até uma estrutura melhor para esse tipo de atendimento, né, do que um hospital privado. E a gente vive uma angústia muito grande, porque é o paciente que precisa ser olhado dessa forma, né, esse sofrimento psicológico, emocional, e os pais que às vezes a gente não tem formação, né, como pai, pode ter psicólogos e tal, mas nós não somos. Eu sou jornalista, Joel é engenheiro eletricista. Então, assim, a gente fica muito refém, né, do que os profissionais nos indicam, nos orientam, e na verdade, a gente se sente muito só nessas horas, né, para ajudar o nosso filho, né, no caso. Quando você passou a vivenciar a experiência da psicoterapia para além do ambiente hospitalar, quais eram os seus questionamentos? Quais são os seus questionamentos? O que você traz de perguntas para eu poder abrir alguma questão contigo? Bom, acho que as primeiras coisas que a gente pensa é aquilo que está muito falado nos meios de comunicação, nas redes sociais, né? Meu filho tem autismo, meu filho tem déficit de atenção, meu filho tem alguma condição nominada hoje, né? Que tem um nome, tem alguma coisa, né? Que eu acho que é uma das maiores dúvidas que os pais têm hoje, porque se fala muito disso, né? Então, assim, o que ele tem? E a gente fica nessa incógnita com o psicoterapeuta, né? O que ele precisa, né? Quando nós viemos para você, nós viemos com a indicação de fazer um testes nesse sentido e fazer uma terapia, né? Mas assim, até a gente não sabia exatamente o que seria necessário. A gente precisou confiar muito no seu olhar de terapeuta para nos orientar, para dizer, olha, vamos fazer um trabalho assim, eu acho que nesse sentido a gente vai precisar, né? Porque assim, o nosso filho, ele é neurodivergente, como você já nos ensinou, né? Mas assim, porque tem lesões, já houve situações, né, que houve lesão neurológica e atrapalhou o aprendizado, e tem algumas questões de próprio controle pessoal, controle das vontades, mas assim, a gente vem com uma expectativa muito grande do que a gente pode fazer e o que ele tem. Eu acho que talvez muitos dos pais que procuram terapia querem uma resposta para isso. E acho que não é tão simples assim, né? Não, de fato não é simples, né? Porque o paciente crônico, com problemas de saúde crônico, o suporte psicoterapêutico ele é mais voltado para o acolhimento, para trabalhar essa questão de como lidar com a condição de cronicidade, né? O suporte para a família, até porque a família se sente perdida nesse sentido de será que eu faço a mais? Será que eu faço a menos? Qual é a fronteira de limitação pela condição crônica? Será que eu mando para a escola hoje?
não está muito bem, mando para a escola, não mando para a escola, né? Tem toda essa questão aí. E aí a família muitas vezes se vê sem esse norte das coisas, né? De como lidar com a condição. Será que eu estou fazendo o suficiente? Questionamentos desse tipo. Será que eu não estou negligenciando? Será que na questão da educação e da formação moral eu estou deixando a desejar ou estou cumprindo o meu papel? Porque a condição crônica do paciente, ela passa por essa situação na qual você lida continuamente com situações de crise, né? E com formas de lidar com o comportamento da criança de formas diferenciadas, porque nos momentos de crise a atenção vai ser outra, o acolhimento vai ser outro, né? Então, quando está bem, quando está estável, a atenção vai ser outra. Tem que retomar uma autonomia de ir para a escola, de interagir, de brincar, de participar, né? E aí que está a grande questão da família, né? Exatamente. E até acho que é talvez uma dúvida que você deve ter ouvido muito, eu acho que a gente não chegou de perguntar abertamente, porque a gente sabe que a condição dele tem muitas coisas, né? Mas assim, em quanto tempo meu filho vai poder melhorar? Em quanto tempo ele vai ficar bom? Eu acho que talvez é uma dúvida que você ouça muito nesses casos. Sim. Né? As pessoas elas chegam esperando uma previsibilidade, de uma eficácia da terapia, né? E a gente precisa entender que a psicoterapia no suporte para pacientes crônicos, ela não é uma terapia de eficácia. É de uma eficácia, mas de um outro tipo de eficácia, né? De um outro tipo de resultado. É um resultado de suporte, no sentido de como lidar com a condição crônica e no sentido de acolher o paciente em situações de crise, de acolher a família no momento no qual a família não sabe o que fazer a respeito das faltas na escola, a respeito de como lidar com situações do ambiente escolar, né, no ambiente educacional, do que a criança pode no sentido de autonomia, né? Porque existe uma questão ambivalente. Às vezes é a superproteção e às vezes você tem que se superar. E tem alguns momentos que não há superação porque a condição física não permite. A gente precisa entender que essa relação entre corpo e mente, ela é parte de um processo onde as coisas caminham juntas, né? Então, o estado emocional dessa criança, ela vai estar dentro de uma competência para atuar fisicamente da forma como a gente espera. Então, esses questionamentos que chegam, e acredito que foram um dos questionamentos que muitas vezes a gente debateu, né? Sim, porque assim, a gente percebe que muitas dessas doenças autoimunes, elas têm uma relação muito forte com o estado emocional da criança. Então a criança está sofrendo, né? Isso a gente vê na prática, né? E, por exemplo, as crianças que têm um histórico de adoção, isso a gente participa de grupos de pós-adoção, né? E a gente ouve muito dos pais. Já existe aí uma ruptura, né? Um sofrimento, porque Sim. A criança foi abandonada, foi tirada da família por uma questão muito grave. E aí, quando ainda vem doenças, né, que capacitam, ela não pode brincar quando ela tá mal, e ao mesmo tempo a criança ela não tá nem aí se ela tá, né, se ela pode, se ela não pode, ela vai correr, ela vai pular, ela vai extrapolar o limite dela. E
E assim, a gente fica... percebe essa relação, né, do emocional. Então, gera uma expectativa, assim, acho que maior ainda, de na terapia conseguir, né, um equilíbrio, estabilizar a criança para ela poder ficar bem fisicamente. E não é tão simples assim, pelo que a gente está vivendo, né? Não. Por isso que muitas vezes a gente agenda as orientações parentais, o suporte parental, né? Assim como também algumas sessões são mais para o acolhimento, para deixar brincar, para deixar pintar, para deixar fazer o que quer fazer, para se sentir neste ambiente que é todo estruturado, né? A brinquedoteca, o espaço é todo estruturado para uma condição de conforto, ter um espaço de tempo de conforto no qual a criança possa se sentir acolhida e validada, né? Dentro da condição de realidade dela. E essa que é a grande questão, se sentir validado diante da impotência da condição de uma doença crônica é um dilema para a criança e um estado de angústia que nós precisamos estar acolhendo isso e amenizando. Eu não vou dizer resolvendo, a gente não resolve, né? A gente ameniza, a gente dá suporte, a gente acolhe, a gente abraça, né? A gente fala, tem os momentos que a gente precisa colocar alguns questionamentos, tem. Mas a terapia com pacientes crônicos ela é uma terapia mais do acolhimento e do suporte emocional mesmo, né? E acredito que a relevância e o diferencial é justamente esse, de dar à família essa mão para segurar, né? Para que não se sintam sozinhos no sentido técnico terapêutico, né? E a partir daí saber, não, peraí, tem alguém que pode nos orientar nesse sentido de como lidar com determinadas situações. Vamos levar essa demanda para a terapia, né? Então eu acredito que essas demandas elas acontecem ao longo do processo da psicoterapia, aquilo que você disse, né? Vai ter um resultado. O que é de fato o resultado? O resultado é a produção de bem-estar, né? Vai existir momentos de crise? Tem os momentos de crise. Vai existir os momentos difíceis? Vai existir os momentos difíceis. Mas o que é melhor? Os momentos difíceis com acompanhamento ou os momentos difíceis tendo que lidar e estruturar enfrentamento sem nenhuma orientação, criando por si só a experiência de lidar com aquela condição? Essa é uma pergunta que eu te faço. O que é mais confortável? Lidar sem suporte ou lidar com suporte? Talvez não o mais confortável, mas o menos difícil, né? Assim, a gente percebe muito na convivência com outros pais, né? Porque como a gente convive num hospital que é especialista em crianças, né? Doenças raras, doenças graves, muitas incapacitantes, né? Então, assim, a gente conversa muito, a criançada fica brincando no hospital, porque criança é criança, né? E os pais ficam conversando, cada um trocando a sua experiência, né? Chorando as suas mágoas um pro outro e dizendo o que, né? E a gente percebe assim, muitos estudam, pesquisam, vão atrás, às vezes se tornam até meio que especialistas naquela doença daquela criança. Mas as angústias são as mesmas nesse sentido de como é que vai ser o futuro do nosso filho? Como é que a gente vai prepará-lo para ser independente?
né? O que a gente pode fazer? Eu não posso super proteger, como você falou, né? Porque às vezes a gente pensa assim, o nosso filho, se ele pegar uma gripe, já aconteceu isso, em 2 dias essa gripe evoluir para uma infecção generalizada, né? Que do hospital, sepse, corre e vai para a UTI, e assim, risco de vida. Então, assim, a gente não pode deixar eles em redoma de vidro, né? Colocá-los, né, numa bolha nesse mundo, porque esse mundo tá cheio de bichinho, como eu falo para ele, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente fica assim, quem cuida de quem cuida? Porque os pais vivem e ficam numa angústia tremenda. Se a gente tem condições ou tem um encaminhamento para fazer uma terapia particular, pessoal, individual, cada um, tudo bem, mas a maioria não tem essa condição. E principalmente numa situação que a criança tem uma demanda de médica tão grande que nem tudo a gente consegue pelo SUS. Né? Nem tudo a gente... Olha, o SUS, até um parênteses aqui, o SUS nessa área funciona muito bem. É impressionante que a gente tem de acesso a medicamentos de alto custo, né? E tudo uma engrenagem, né? Só que nem tem tudo isso, né? Mas assim, e aí a gente deixa a gente por último, né? Eu não tenho como fazer, eu tenho que trabalhar, tenho que sustentar a casa, tenho que botar comida lá, tenho que pagar as contas, e muitos acabam parando de trabalhar e fica só um sustentando. Então, assim, é um contexto, assim, enorme pra gente que precisa cuidar daquele ser, daquela criança, daquele ser humano que ao mesmo tempo é frágil, mas ao mesmo tempo tem uma força gigante, porque eles sempre superam. Em né? processo Todos de resiliência, né? Tudo supera. Ele pode ficar sem andar, pode ficar sem isso, pode ficar sem aquilo, sem falar. Daí a pouco a criança tá lá, pulando na cama da UTI, fazendo aquela folia, como a gente fala, né? Botando fogo numa UTI, aí você fala assim... Aí você respira fundo, né? Então, assim, esse trabalho, e isso pra gente foi fundamental, que você faz, de dar orientação parental, não só para a gente, pais, adultos, que, né, tecnicamente a gente acha que a gente deveria ter equilíbrio, né? Mas assim... 100%. né? Ponderado. Tudo, né? Então, assim, esse trabalho para a gente tem sido fundamental para a gente saber tratá-lo em casa, viver a vida ali... de uma forma, tentar o mais normal possível. Então, assim, não é o mais confortável, mas é o menos difícil. Eu acho que isso pra gente foi, assim, uma virada de chave muito grande, porque a gente já tinha tido a experiência de levá-lo para uma terapia pelo SUS, né? Uma psicóloga que o ajudou na parte de escolar, no comecinho, né, da adaptação escolar, porque veio muita mudança, no meio da pandemia ainda, uma certa agressividade, porque era tudo novo, família nova, escola nova, colegas novos, professores novos, e foi fantástico o trabalho que ela fez. Mas ela mesma chegou num ponto em que não conseguiu entrar nessa parte de interna, pessoal, sistêmica, da totalidade da relação do sujeito com o contexto, da criança com o contexto. Aí ela falou assim, olha, ela foi muito sincera com a gente, eu vou ter que dar alta, não tem mais como ir a partir daqui. E foi realmente ótimo, foi fantástico, a gente precisou disso, mas era ele. Então, às vezes eu levava na terapia, eu ficava escrevendo diário, enquanto, né? Porque assim, eu precisava também, a gente estava inclusive nesse começo de trabalho com ele, e o que eu vou fazer? Eu não fazia terapia, então eu comecei a escrever nossas histórias, né? Colocar ali no papel, porque era também muita coisa para não esquecer depois, mas assim, era a minha terapia, né? Naquele tempo. E hoje o que a gente tem, assim, às vezes a gente fica até ansioso, né? De vir, a gente faz a cada 15 dias com você. Olha, hoje é parental, dá licença de falar. Vocês vão falar de mim? Não, nós vamos falar da gente. Então, assim, realmente, a gente precisa ter essa visão, acho que os profissionais precisam ter esse olhar, porque também a gente vê muitos pais, avós que acompanham essas crianças,
que adoecem fisicamente e também porque tem essa relação do estresse, das angústias, de não saber lidar e adoecem. E aí, como é que vai ficar doente para cuidar de um outro doente? E às vezes vem doenças graves, a gente vê muitos pais ali contando assim, tem que fazer cirurgia, problema cardíaco, problema de pressão, problemas que podem depois gerar algo que pode ser até mais permanente para eles. E aí vem outra preocupação, e se eu morrer? Quem que vai cuidar do meu filho? Se eu ficar incapacitado, eu não tenho mais ninguém. Então assim... Uma coisa que eu acho muito importante é que a questão do paciente com doença crônica, a vida não pode girar em torno da doença. Né? A doença é uma parte de uma problemática que precisa ser cuidada. Né? E a terapia ela tem um propósito de fazer com que a criança continue desenvolvendo autonomia para atuar em outras áreas da vida, assim como no âmbito da orientação parental, a família ter essa consciência de que não pode colocar a criança para girar em torno da doença. Né? Você não pode fazer isso porque você não pode fazer isso. Você não pode descer pro parquinho porque você vai se machucar. Você não pode se machucar. Você não pode comer isso porque você não... Nossa, essa não pode, né? É só o não pode porque a doença. Não pode. E aí que está a grande questão, porque existem algumas situações que limitam questão de dieta, de alimentação, de atividade física, mas é entender o que dá conta de fazer e quando pode ser feito, né? Porque nesse processo de entre aspas, de superproteção e de potencializar a limitação, a criança vai se sentindo ainda mais doente, ela vai se vendo ainda mais doente e menos possível de uma evolução clínica terapêutica no aspecto físico e psicológico. Então a terapia ela tem essa proposta, né? Também tem esse objetivo de não deixar que a vida gire em torno da doença, porque vida é vida. A vida precisa girar em torno de experiências e de aprendizados. E a família desenvolver essa consciência, eu acredito que uma das questões que foi muito importante para vocês é conseguir olhar o Luiz para além da condição de toda a problemática que havia, entendendo que o Luiz ele pode brincar, ele pode conviver com outras crianças que estão na fase de idade dele, que ele pode ir para festa, enfim, que em alguns momentos ele não vai poder algumas coisas, mas em outros momentos ele vai estar totalmente livre para fazer aquilo que ele sentir vontade para fazer e aquilo que é possível ser feito, né? A gente ouve dos médicos, por exemplo, não pode isso, né? Não pode. Aí a gente vai trabalhar isso não pode na terapia, né? E aí assim, e a gente devagarzinho a gente aprende, né? A gente conseguiu, por exemplo, já teve uma situação, se você falou, eu me lembrei que ele estava numa dessas internações graves, né? E saiu, estava tudo bem, aí eu quero brincar lá no parquinho, lá, quero andar de bicicleta. Eu fiquei meio assim, né? Acabou de sair de uma internação, de UTI, mas tá bom, vamos lá, filho, vamos andar de bicicleta. Só que assim, nesse ponto a gente acaba estando sempre junto. Sim. Né? Sim. A gente precisa ter, a gente não consegue ainda, e ele já está adolescente, ele fala, vocês têm que confiar mais em mim, tem que me deixar ir mais sozinho.
Eu sei, mas calma, a gente também está precisando se adaptar disso. Mas aí descemos, né? E fomos, e aí ele brincou, dali a pouco ele levou um tombo assim, que ele se ralou todo. As mães que estavam juntas já arregalaram os olhos assim, né? Todo mundo ficou assim, até prendeu a respiração, né? Aí, o que foi? Que o Luiz caiu, cortou? Peraí, vem cá, deixa eu ver. Olhou, é ralado. Vai lá, lava e vai continuar a brincar. Então assim, a gente respira fundo, dá uma olhada e fala, bom, das gravidades, né? O não entrar em desespero, né? E isso é muito difícil. Pra gente é muito difícil. Mas assim, aos poucos a gente vai, né, com esse olhar, né? Eu me lembro que uma das primeiras coisas que você fez com a gente gente nem fazia ainda a parental, né? Os encontros parentais. Mas você colocou eu e o Luiz para brincarmos aqui na brinquedoteca, né? E a gente ficou eu fiquei meio sem graça, ele também, o que nós vamos brincar? Aí olhamos, pegamos alguma coisa. E você perguntou assim, vocês não brincam muito juntos, né? E eu pensei, realmente não. Aí a orientação que você me deu, não sei se você se lembra, foi, né, uma das primeiras sessões. Vocês precisam brincar sem falar de cuidado, sem falar de doença, de cuidar, só brincar junto, né? E aí eu falei, puxa vida, realmente assim, a gente está o tempo todo, porque aí é uma outra rotina que os pais vivem, né? Os que cuidam, né? Tem que olhar como é que está o estoque dos remédios, tem os remédios que tem que ser separados, porque são muitos remédios por dia, tem remédios que são aplicados, e isso é todo dia. E aí tem que ver durante o mês o que precisa, tem prazo na farmácia de alto custo, tem que levar documento no SUS, e aí tem as consultas, os exames, todo mês tem exame de sangue, tem consulta com 1 ou 2 médicos. Então, a gente fica, em geral, girando em torno da doença. Mas, assim, isso me marcou muito, sabe? De chamar essa atenção de, peraí, vai brincar, vai fazer atividade de criança. Então, eu sento com ele no chão, vamos brincar de carrinho. Hoje a gente tá batendo bola, eu tô virando, né, a rainha do futebol, de bola com dente de leite. Né? E ele tá achando o máximo, né? Vamos fazer embaixadinho. Mas assim, a gente precisa ter essa consciência, sabe? De colocar na cabeça da gente, como pais, que ele é criança. E a gente precisa deixar de lado, a gente tem que se policiar de não ficar falando o que a gente acaba sempre falando. Aí marquei consulta, tem doutor fulano de tal, pediu tal coisa, tem que dar a entrada, tá demorado, tem que pedir urgência, você tem que às vezes ir pessoalmente insistir. Essa é a nossa rotina de pais que cuidam de crianças. E aí o espaço de tempo de vida, né? Porque a condição crônica não quer dizer que não há vida. Essa é a questão que eu acredito mais importante e mais humanista no processo da psicoterapia e do desenvolvimento de uma consciência da família, né? Que independente da condição crônica, há vida. E vida é para ser vivida, no sentido de estudar, de levantar cedo, de ir para a escola, de aprender, de fazer tarefa, de brincar, de andar de bicicleta, de jogar bola, de ir para a piscina. Não pode! Vamos colocar um negócio no ouvido para tampar bem, vamos ter que ter pouquinho. Né? Mesmo que seja dentro de uma condição adaptável, com outros recursos, mas criar possibilidades que se torne possível a amenização dessa condição de limitação, de não se ver a todo momento numa condição limitante para tudo. Porque aí é que entra as questões do desenvolvimento de outros transtornos, né? Me recordando, Luiz já teve períodos de ansiedade, teve períodos depressivos, né?
E aí a eficácia da terapia entra aí, né? É puxar para a vida e distanciar da condição patológica, né? Para conseguir justamente não se sentir deprimido, não se sentir tão ansioso, e conseguir enxergar a perspectiva que, independente de qualquer circunstâncias que possam vir a acontecer, o mais importante é o que tem para viver hoje. Né? Eu confesso assim que no começo, eu sei que até uma pergunta para você, né? O tempo de conquista da criança, né? Porque no começo ele gostava muito da terapia para brincar. Eu me lembro que eu ainda perguntava, falei, escuta, você está indo para terapia só para brincar? Né? A gente não entendia muito o processo, né? E a gente começou a perceber uma mudança nesse sentido, né? Não do comportamento dele de vou para terapia, vou desenhar, vou brincar, vou fazer, e vinha contando assim, né? As 1000 brincadeiras, né? Mas assim, a gente percebeu essa diferença na confiança dele, do paciente, da criança, como terapeuta, né? E isso a gente percebeu, essa mudança. E eu acho que assim, né, a gente precisa confiar muito, né, no trabalho que você faz, né, no trabalho do terapeuta, né? Então assim, até uma questão, né, não sei se você tem esse costume de passar para os pais ou falar, né, qual é a forma que você está lidando para conquistar, porque certamente cada paciente é e tem a sua condição, né? E você precisa fazer essa conquista, né? Metodologicamente, vamos dizer, em questões técnicas, né? Em algumas situações a gente explica, olha, é necessário esse primeiro momento o vínculo, é necessário esse primeiro momento lúdico, para criar uma relação, mas esse lúdico ele vai ser permeado por questionamentos, esse lúdico vai ser permeado por questões a serem pensadas, a serem discutidas, a serem debatidas. O lúdico é o instrumento, o recurso pelo qual se estabelece uma interação inicial. É claro que hoje o Luiz está numa idade já adolescente, né? Ele estava com quantos anos quando ele começou? Acho que ele estava com 12, né? Do 11 para 12. Então, assim, naquele primeiro momento, o lúdico era muito importante para ele. Hoje a gente vai para além, né? A gente senta para conversar, para falar sobre as questões, para entender alternativas, olhares sobre outras perspectivas, reinterpretar, ressignificar situações, porque hoje ele tem um repertório tanto no sentido de uma consciência de vida, como de uma consciência da condição dele e das relações que circundam a vida dele. Então, a terapia ela vai tomando formatos diferentes. E essa leitura é feita, às vezes pela própria família, às vezes pelo próprio paciente, que ele vai entendendo o que está acontecendo com ele. E quando o paciente não está pegando o processo dessa caminhada, aí é a hora da gente sentar e falar assim, olha, você percebe como era, como foi e como está, né? O porquê disso, quais são os seus questionamentos, né? Por que a gente está fazendo isso? Por que você acha que a gente está fazendo isso? Por que neste momento da terapia a gente está nesse ponto, nesse patamar? Então há essa troca nas entrelinhas no final, né? Assim como você mesmo disse que depois você foi entender que o processo do lúdico era parte do início da terapia, desse acompanhamento.
Então a questão basicamente ela passa por esse percurso, né, de construção de vínculo e de produção de relacionamento terapêutico, né? Então eu acredito que é importante, eu achei relevante essa pergunta sua, porque as pessoas acham que o brincar com a criança é o brincar pelo brincar porque não tem o que fazer. Não, o brincar ele tem uma finalidade terapêutica, sim. Ele tem um objetivo e ele está a todo momento sendo estruturada, essa brincadeira pensada, estruturada de forma totalmente técnica, justamente para que a gente alcance os objetivos que a gente precisa trabalhar na terapia infantil, né? Então é essa basicamente a condição da terapia, do começo, do percurso, né? E em algumas situações da conclusão da terapia. Com a família, como a gente mesmo denomina, a orientação parental é mais um aspecto psicoeducativo, então ela fica muito nítido. Nós estamos aqui para resolver questionamentos, trazer alternativas e montar estratégias para lidar com as situações. Então o aspecto é mais do campo psicoeducativo. Então isso eu acredito que não há uma necessidade muito nítida de ser explicada, porque a família já chega com a demanda e a gente já vai dando retorno, feedback, e assim as coisas vão acontecendo. Então eu acredito que essa questão de entender o atuar do terapeuta, ela passa por essas questões, tanto para a família quanto para a criança, né? E tudo vai sendo compreendido a posteriori, né? Não dá para entender no momento. É isso, não dá para entender no momento que está acontecendo. É essa a grande questão. A relação de confiança na competência, entendendo que aquela atuação ela não é um efeito imediato como aplicar uma injeção intravenosa. Não é uma questão física, é um campo abstrato, subjetivo, né? Então nós lidamos com um aspecto terapêutico que o resultado ele vem a posteriori, sempre a posteriori, né? Através dos feedbacks e das coisas que vão tendo como resultados da terapia. Eu acredito que a gente teve aí um bate-papo legal, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de perguntar, que você gostaria de falar? Eu acho que a gente já falou tanto, passou por tantas questões, né? Eu acho que assim, tem questões que a gente pode até fazer novos bate-papos, né? Porque Sim. assim, por exemplo, aí jogar só um tema que eu acho que é muito angustiante para os pais, e você citou, né? Especialmente no começo, escola, a relação com a escola, como fazer na escola. Eu acho que assim, aí eu acho que pode ser um outro bate-papo, né? Mas sim, com certeza. Fica para próximo encontro, nosso próximo papo de terapia, né? Lídice, uma palavra para definir essa história toda, esse percurso todo. Uma palavra? Vida. Ótimo, perfeito. Uma palavra por mim também. Também, né? Tá, uma palavra para definir. Eu acredito que amor. A gente tem que amar o que a gente faz e acreditar que amando é a chave
do resultado de qualquer questão técnica. Né? Bom, então a gente encerra por aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, sou imensamente grato por você ter vindo, ter aceitado participar. Acredito que a tua contribuição, assim, enquanto mãe, enquanto comunicadora, enquanto esposa, né? A mulher multifacetada, né? A mulher de várias atuações. Enfim, como profissional, como cuidadora nos momentos que precisa, né? E como uma pessoa que, de uma convivência já de algum tempo no setting terapêutico, eu acredito que foi de extrema importância a tua vinda e essa conversa que que a gente pôde estabelecer foi muito importante. Então eu queria te agradecer muito, um grande abraço. Obrigada. E a gente segue em frente. Eu acredito que a gente possa alcançar pessoas que também precisam desse suporte, né? Vamos entender que isso é para as pessoas que precisam alcançar esse suporte também e serem acolhidas da mesma forma, né? Grande abraço, até o próximo encontro. Obrigada, até a próxima então. Tchau, tchau.